é uma alegria para mim estar retornando a esse trabalho. Para mim hoje é um dia muito especial, tá? Eu vou falando com vocês que é um dia muito especial, porque é uma atividade, um trabalho na casa na qual me encontro afastada já há 10 anos, que eu não tinha a possibilidade de fazer a palestra na Casa de Maria, fazer em outro lugar, mas aqui é onde eu frequento, onde eu sou tarefeira da casa, eu não tinha a condição de fazer por causa do meu trabalho, que era o sábado, e como a reunião mudou para terça-feira, eu vivi uma oportunidade de cooperar e de retornar a esse trabalho, e como o meu tema fala de cooperação, né? Eu não posso deixar escapar essa oportunidade. Então, hoje é um dia muito especial para mim, porque hoje eu estou retornando com muita alegria no meu coração, com muita satisfação a esse trabalho, nesta casa, na qual eu tenho muito carinho, muito respeito por todo o trabalho que essa casa oferece e pela forma como ela oferece os trabalhos aqui, tá bom? E a gente vai falar então, né, dessa passagem, né, do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 9, e é interessante porque ele faz uma afirmação. É simplesmente uma afirmação que ele faz. Ele diz o seguinte: pois somos cooperadores de Deus. Ele está afirmando isso. Pois somos cooperadores de Deus. Então é muito importante a gente refletir sobre a profundidade dessa palavra, cooperação, aquele que opera com, mas ela traz uma ideia implícita, a ideia de que aquele que realmente opera, realiza e faz, que tem o primeiro movimento de realização de alguma coisa, é Deus, fonte primária, causa primeira de todas as coisas. É Ele que está na frente de tudo, né? Nada podemos e nada realizamos sem a sua vontade. Sem a vontade do Criador, sem a vontade do Pai, nada podemos. Quando Jesus diz que eu sou a videira e nós somos os galhos desta videira, Ele está se referindo que nada nós podemos fazer se a gente não tiver fixo a essa videira, porque Ele que nos dá a seiva da força, da vida, para que a gente possa realizar. Então, quando Ele diz isso, Ele é a fonte primeira. Ele é a fonte, causa primeira de todas as coisas. E o que nos cabe, como criaturas de Deus, filhos de Deus que nós somos e que nós podemos e devemos, é cooperar com Ele na criação. É cooperar com Deus na natureza. Isso nós podemos, todos nós temos condições de fazer. Então, Ele nos toma, Ele vai nos dirigir para que através de nós Ele possa atuar na natureza, onde através de nós Ele pode auxiliar outros seres para que os seus desígnios sejam cumpridos, para que a sua vontade divina seja cumprida. Mas um detalhe, quando Paulo então faz essa afirmação, pois somos cooperadores de Deus, eu faço a seguinte pergunta a vocês: todos somos cooperadores de Deus? Todos somos? Porque, na verdade, todos nós podemos sim ser cooperadores de Deus, mas nem todos realmente se colocam ao trabalho de servir. Então, quando Jesus diz, muitos os chamados, poucos os escolhidos, Ele está nos trazendo o seguinte, que muitos os chamados, que significa que todos somos chamados a servir, todos são chamados a atuar, todos são chamados a cooperar, a trabalhar, mas poucos são os escolhidos. São o quê? Poucos são aqueles que realmente se colocam nessa condição de servir. Então vamos começar a refletir, a aprofundar isso aí, tá? Então é interessante nós pensarmos que todos somos cooperadores, podemos e devemos cooperar, mas há uma condição para isso. Há uma condição. E se a gente pensar, então, que condições são essas? Quais são as condições para realmente eu ser uma servidora, uma obreira, uma auxiliar, um instrumento
sejamos úteis. Porque uma das condições das leis de Deus é a lei do trabalho, não é a lei da preguiça. Então, a lei de Deus é lei do trabalho. Então, ele colocou isso, essa condição do trabalho. Então, nós somos e podemos ser esses servidores. Então, todas as nossas ações, elas passam a ter um sentido, por menores que a gente possa achar, ela passa a ter um sentido muito especial. Então, nós precisamos, primeiramente, nos conectar a essa vibração de amor. A gente precisa buscar essa fonte divina. A gente precisa nos conectar a Ele. Nos conectar a esse amor divino. Para que sejamos realmente esses obreiros. Há uma necessidade de nós buscarmos isso, essa conexão com o nosso Pai. Por isso que Saulo de Tarso diz, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Por quê? Porque a conexão dele com o Cristo era estreita. Ele não vivia mais para ele. Ele vivia para Jesus, para servir, para cooperar com o bem, com a luz, com Deus. E a Madre Teresa de Calcutá também utilizou desse termo de Saulo para dizer também a mesma coisa, já não sou eu mais quem vivo. E quem conhece as obras e as ações de Madre Teresa de Calcutá, a gente tem uma noção de como é importante essa conexão. Porque ela só vivia para fazer o bem. Ela só vivia para fazer a caridade. Quando a Lady Di chegou perto dela e pediu a ela que ela queria ser uma das ovelhas dela, né, das seguidoras dela, ela falou para a Lady Di, você veio para ser princesa. Você veio para ser princesa. E no lugar em que você se encontra, você vai dar o exemplo aos grandes, aos poderosos, aos titulares. Então você não pode vir para cá. Você tem que ficar aí, nessa posição em que você está e que Deus te colocou para você fazer. Porque você é uma pessoa de nome. Você tem titularidade. Você está no meio da nata. É ali que você tem que estar para fazer o que é preciso fazer. E ela falou assim, o que eu faço então? Aí ela pediu orientação a ela, para fazer o quê? Auxiliar, ajudar aqueles que precisam. Porque às vezes uma princesa ajudar os necessitados. Para muitos isso não é cabível. Mas ela fez. E ela começou a ir, a dar assistência às pessoas necessitadas, ao ponto de, é a África. Né? Aquele movimento dela de ir à África, de cooperar com aquelas crianças famintas que ali se encontravam, de fazer uma ONG, de promover, de estimular a nata social para enxergar aquela comunidade. Então ela teve uma ação importante, fundamental ali. Até o momento, vários momentos, ela teve momentos importantes dos ranceníases. Ela trabalhou e atuou em benefício de muitas pessoas, até o momento em que ela desencarna. E ela desencarna. Quando a Madre Teresa de Calcutá desencarna, gente, isso não estava nem no roteiro. Eu juro para vocês que isso não estava no roteiro. Quando a Madre Teresa de Calcutá desencarna, porque essa história revela dois personagens, a Lady Di e uma outra indiana. Só que eu não vou falar da indiana, tá? Porque a Madre Teresa ampara as duas. Uma numa condição social muito elevada e a outra lá embaixo, tá? Então ela revela o que ela fez pelas duas. Então, quando ela desencarna, ela vai ao encontro da Lady Di. Ela vai ao encontro da Lady Di, que já não estava num lugar ruim não, tá, gente? Não estava não. Mas ela vai ao encontro da Lady Di e chama ela para ir para a morada dela. Que Deus, que coisa gostosa, né? Vou para a morada da Madre Teresa de Calcutá, que deve ser o 7º, 5º, 8º céu, né, gente? E aí ela foi. E com certeza está ainda atuando, cooperando, trabalhando, servindo a Jesus.
buscarmos uma conexão com a espiritualidade. Como eu faço? Como eu busco essa conexão? Qual é o exercício, qual é a ação que eu devo realizar para tentar realizar essa conexão com a espiritualidade da luz, com Deus, com a vibração do amor? Primeiro, estudo. A gente que procura estudo, conhecimento, esclarecimento, a gente começa a se conectar. Você quer ver você se conectar firmemente com uma vibração boa, com uma vibração positiva, gostosa? Lê um bom livro. Lê o Homem e a Missão de Euripides Barçanufo, se vocês não vão para o céu no momento da leitura. Se vocês não vão sentir uma vibração, uma energia tão positiva, de um magnetismo impressionante, lendo esta obra. Lê a obra de Paulo Estevam, de Chico Xavier, se vocês não vão se sintonizar com uma vibração, com uma energia elevada. Ave Cristo. Se vocês não vão se sintonizar com uma energia de vibrações positivas, assim como existem livros que você vai ler e que te vai te colocar num padrão vibratório baixo. Tem aquelas que vai te sintonizar com vibrações altas. Então são escolhas, tá? Nós vivemos de escolha. Desde quando nasce até o bebezinho está escolhendo já ali. Porque às vezes a mãe coloca lá aquela papinha lá meio esquisita, já quer cuspir fora a papinha. Não é? Já faz escolhas. Então nós devemos fazer escolhas. E vamos aprender a fazer as melhores escolhas. Já é hora da gente afinar o nosso gosto, afinar os nossos olhares, a nossa audição para as boas músicas, que também nos sintonizam com boas vibrações, com boas energias. Nos conectamos com o divino através de uma boa canção. Vamos aperfeiçoar a nossa audição ao ouvir boas canções. Meu sonho, gente, é assistir um dia ao vivo uma orquestra sinfônica, não é? De Beethoven. Imagina! Aí você vê aqueles instrumentistas tocando os seus instrumentos, eles ficam num delírio ao tocar, que é uma coisa vibrante. Você se conectar com boas energias, com boas vibrações. De vez a gente ficar somente na lamentação das energias negativas, sentindo pena de nós mesmos, a gente esquece aquilo e vamos levantar a cabeça e nos sintonizar com aquilo que realmente é importante para a gente. Porque aquilo que não é importante a gente descarta, joga fora, porque não nos serve para nada, a não ser fazer a gente perder tempo. Então descarta. Vamos realmente nos sintonizar com aquilo que é positivo e que é bom para a gente. Então, o estudo, escolher uma boa música, um bom livro, um bom filme, né? A gente sintoniza com coisas positivas, com coisas boas. Já começa a aquecer o nosso coraçãozinho aí. Já começa a aquecer a nossa alma. Outra, autoconhecimento. Sempre estar se observando, se analisando, se enxergando. Conheça-te a ti mesmo. Como é importante a gente olhar para dentro de nós. É fundamental ver a nossa sombra, ver a nossa luz. Vamos enxergar. A gente tem que enxergar tudo. O que é ruim e o que é bom. Porque a gente enxergando o que é ruim, a gente vai trabalhar para melhorar. E o que é bom, a gente vai realçar. Né? Então a gente tem que enxergar. Então o autoconhecimento faz com que a gente também busque essa conexão com o divino. Meditação, gente. Oração, prece, tudo são recursos que nos auxiliam a nos conectar com essa energia, com essa vibração positiva dos benfeitores espirituais, dos tarefeiros de Deus que estão no plano espiritual e que às vezes eles ficam procurando alguém que esteja na mesma vibração, na mesma energia. Quando eles se encontram, opa, tem um aqui. E aí já intui aquele irmão, segue por esse caminho em vez desse,
porque naquele tem alguém caído lá precisando de socorro. Aí te induz aí para aquele caminho em vez daquele, porque ele viu o canal em você e aí ele te intui a seguir aquele caminho. Eu já passei por um caminho que eu disse assim, o que eu estou fazendo aqui? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Eu chegava assim, gente, estou meio perdido, o que eu estou fazendo aqui? Aí a resposta chega logo. É impressionante. Então, como que a espiritualidade tem dificuldade de encontrar tarefeiros sintonizados com a boa vontade de servir? Gente, porque às vezes basta um mínimo, sabe? Não precisa de muito não, um mínimo de bondade, um mínimo de paciência, um mínimo de tolerância, um mínimo para que você possa ser tomado pela energia, pela força divina. Que delícia, né? Ser tomado, eu quero ser tomada, né? Por essa fonte de energia divina para poder servir, para poder auxiliar. E são coisas mínimas, não é muito não, eram coisas mínimas. Uma vez Divaldo passando no caminho, né, tinha um senhor triste sentado num banco. Quando o Divaldo passa, ele faz assim, ó, o Divaldo. Aí o Divaldo chega, acho que ele quer algumas moedas. Aí ele deposita umas moedinhas na mão dele. Aí sabe o que ele fala? Não quero suas moedas não, eu quero um abraço. É só isso que eu quero, eu sou gente e eu quero um abraço. Eu não lembro quando eu fui abraçado. Eu não recordo se algum dia eu já recebi um abraço. Eu quero só um abraço. E Divaldo pegou um abraço. E ele chorou diante daquele abraço. Então é um mínimo. E que me reportou essa passagem de Divaldo, me reportou a Francisco de Assis, que foi um pouquinho pior. Porque Francisco de Assis já estava sendo chamado, né? O chamamento veio por dentro, porque já era um missionário, já era um espírito de alta hierarquia. Então, Francisco de Assis tinha uma necessidade de achar Jesus. Eu preciso encontrar o Cristo. Eu amo demais Ele. Eu amo demais. Eu preciso encontrar o Cristo. Já era um espírito de uma hierarquia elevada. Mas ele tinha um grande desafio. Ele tinha pavor, horror de leprosos. Ainda mais naquela época. Tinha pavor. Ele não podia ver um leproso que ele fugia, saía correndo. Mas aí começou a despertar nele essa vontade de procurar Cristo. Onde eu acho Jesus? Onde eu encontro Cristo? E ele procurando vários caminhos para tentar achar onde estava Jesus. Um dia ele montado no seu cavalo, ainda com as suas roupas, né? Ele de cavalo, aí tem um leproso no meio da estrada. Esse leproso também estende a mão. Aí, de volta, me levou toda a lembrar disso. Aí o leproso estende a mão para ele. Aí o Francisco de Assis pega umas moedas e joga para ele, de cima do seu cavalo. Ele joga as moedas para o leproso. E o leproso fala: não quero suas moedas. Eu quero um abraço e um beijo. Olha que eu te falo, né? Eu quero um abraço e um beijo. Aí ele falou assim: meu Deus, e agora? Ai, minha Nossa Senhora, para mim, como que eu vou encontrar o Cristo se eu não fizer isso por ele? Isso já bateu na consciência dele. Ele teve que então vencer o pior dos medos dele. Pior dos medos. Então ele desceu do cavalo dele, foi e abraçou o leproso e deu um beijo, mesmo naquela força, sabe, de não querer, mas tinha que fazer. E ele foi, abraçou e beijou o leproso. E ele sentiu algo derramando sobre ele, assim, como uma leveza, sabe? Uma alegria. Começou a envolver o coração de Assis. E ele não sabia de onde que vinha aquela sensação, uma sensação tão gostosa, tão boa. Passaram esse ano, né? Aquela revolução toda de Francisco de Assis, aquela coisa toda. No final da caminhada dele, sabe o que ele foi descobrir? Que aquele leproso era Jesus. Que se materializou naquela roupagem, porque sabia que ali é que estava o ponto fraco dele, queria saber até onde ele ia.
uma outra roupagem. Então, quando ele diz, fazei um desses pequenos de meu Pai, que é a mim que estará fazendo, muitas das vezes, quando a gente deixa de auxiliar aquele irmão ali, a gente está deixando de auxiliar Jesus. Cuidado, é ele. É ele que está ali. Então, todos nós podemos cooperar. Ninguém é tão pobre que não tenha uma... Isso até a palavra já não é montada, né? Que ninguém é tão pobre que não tenha um abraço para dar, um sorriso para dar. Quantos aqui, nesse exato momento, não estariam, talvez, necessitando de um abraço? Somente de um abraço. Quantos não estão aqui, de repente, precisando desse abraço? E que é um abraço que muitas das vezes nos conforta, mais do que as palavras às vezes. O abraço às vezes vale mais do que as palavras. Mais do que eu já fui socorrida por um abraço. Não sei vocês, mas eu já fui socorrida por um abraço. E no auge assim da explosão da dor, quando eu virei, alguém me abraçou. Alguém me socorreu. Porque eu precisava daquilo ali. Então, quem não sente isso? Então, da mesma forma como eu senti aquele abraço, quanto aquele abraço me socorreu, me amparou, o mesmo eu devo fazer pelo meu irmão. Porque eu já vivi algo de dor, de sofrimento. Por isso que a dor, muitas das vezes, é o nosso remédio. Porque a gente passa pelo problema, passa pela dor. E aí, quando a gente recebe o consolo, o afago, ou até a palavra que consola aquele desesperado, quando isso acontece conosco, a gente passa a ter a lição. Poxa vida, eu fui tão amparado, cabe a mim também amparar. Né? A cooperar. Que eu fui socorrida, eu fui auxiliar. Isso que é empatia. A empatia, ela começa assim, porque a empatia, claro que o mundo será dos empáticos, tá? Serão os verdadeiros líderes. É quem tem empatia. E sabe o que é empatia? A empatia não é só você se colocar no lugar do outro e perceber a dor, a dificuldade do outro. Não é só isso é compaixão. A empatia, ela vai muito mais além. Ela é mais, ela sobe mais degraus. A empatia é você agir. É de você perceber a dor, a dificuldade do outro, mas você assumir a responsabilidade de que, seja no momento presente ou no futuro, que aquele irmão venha ter uma condição melhor. Isso é a empatia. A verdadeira empatia. O outro é compaixão, que já é um exercício, a compaixão já é uma prática, um exercício para você um dia chegar a alcançar a empatia. Então, todos nós, ninguém é tão pobre que não possa doar, que não possa fazer algo por alguém que não pode. E a gente pode cooperar, e muito. Agora, tem pobre, sabe? Tem pobre, tem muitos pobres. Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que ele tem, sabe o que é? Você sabe o que é? Não? É dinheiro no banco. Ele é tão pobre, que a única coisa que ele tem é fortuna. É dinheiro, é casa, é apartamento, é carro do ano, é joias. Porque os valores reais não são esses. Os valores reais não é esse. Então, como eu posso cooperar? Deus envia muitos para nos auxiliar a cooperar conosco. Deus envia muitos a nos auxiliar. Há um tempo atrás, a nossa roupa estava bastando por aí, né? Do couro, da lã, da ovelha. Quem descobriu que, de repente, do algodão, do linho, da seda, você poderia fazer um tecido para uma roupa, para proteger o nosso corpo? A princípio, era para proteger o corpo do frio, do calor, do inverno, das tempestades. Os homens das cavernas matavam os animais, pegavam o couro e se cobriam. Né? Começou aí. Como a gente vê pessoas que cooperam, porque encarnam para cooperar, porque a gente nunca encarna
para destruir. A gente encarna para construir, para somar. Quem descobriu que daquela fruta você tirar a semente, torrar, moer, jogar água quente, sai um café? Quem descobriu isso? E que é a bebida mais consumida pelos brasileiros, é café. Quem descobriu que daquela fruta poderia se fazer todo esse processo para chegar até moer o grão e coar? Quem descobriu isso? Quem gosta de café aqui? Levanta a mão aí. Quem gosta de café? A maioria, tá vendo? A maioria. Tem gente que fala assim que o dia só começa depois de um café. Não é isso? Tem gente que diz isso. Gente, do chocolate, né? Ainda vai uma criatura que não está satisfeito, ainda me coloca leite e açúcar para a gente virar chocolate, não é? Então são esses que encarnam para colaborar. E a gente pode colaborar? Pode. Qual é o seu dom? O que você sabe fazer? Eu não sei fazer roupa, então eu compro. Alguém tem que fazer. Né? Eu só sei comer os risotos, não sei fazer, mas ela faz os risotos maravilhosos. Né? Quem sabe cozinhar? Quem sabe cozinhar? Então, se você tem um dom, você tem uma habilidade, Deus lhe concedeu esse dom para você desenvolvê-lo. Você tem um dom. Se você sabe fazer roupa, se você tem uma fábrica, se você tem uma loja de roupa, o importante, muitas das vezes, o recurso que você conquista do teu trabalho ali, honesto, digno, com certeza. Mas como é importante a gente tirar 10% do que a gente ganha para vestir alguém que não tem, às vezes, um casaco, uma roupa, um calçado, um alimento. O que eu posso tirar do meu salário para comprar 1 quilo de um feijão, 1 quilo de arroz? Porque tudo que eu ganho, todo o meu recurso é só para mim? Ou de todo o recurso que eu ganho, eu consigo dividir e repartir com alguém? Porque quanto mais você dá, mais você terá. Então é isso que traz aqui no Evangelho. Aqui no Evangelho, diz assim, ó, olha que interessante, o livro é bem grande, é bom que a gente enxerga tudo, né? E aqui ele diz assim, está no Evangelho, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a direita. E eu vou tirar só um trechinho, não vou ler tudo não, só um trechinho. É bom a gente ler esse capítulo, porque, ó, é Vicente de Paulo que fala, João, Cáritas, né? Cáritas, bispo de Leal. Então, quantos personagens tem aqui importantíssimos que trazem lições belíssimas a respeito da caridade. E aqui nesse trecho aqui, João vai lá nos falar, é João. Ele vai nos dizer: e todos vós que podeis produzir, dai o vosso talento, dai as vossas inspirações, dai o vosso coração, que Deus vos abençoará. Poetas, literatos, cujas obras são lidas somente por pessoas da sociedade, satisfazei seus momentos de lazer, mas que o produto de algumas de vossas vendas seja consagrado para o auxílio aos infelizes. Pintores, escultores, artistas, em todos os gêneros, que a vossa inteligência também venha em auxílio dos vossos irmãos. Por isso, não tereis menos glória, mas eles terão alguns sofrimentos a menos. Todos vós podeis ser bondosos em qualquer classe social a que pertençais. Sempre tereis alguma coisa que possa ser partilhada. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parte do que Ele vos deu àquele que precisa do necessário. Porque
Se estivesseis no lugar dele, ficaríeis bem contentes que alguém dividisse convosco. Vossos tesouros na terra serão um pouco menores, mas vossos tesouros no céu serão mais numerosos. Lá colhereis centuplicados os benefícios que semeardes aqui na terra. Então ele está falando aqui de artistas, de literatos, de pintores, que você venda os seus quadros, mas do seu trabalho, da sua profissão, o que você tira uma parcela para auxiliar, para cooperar com Deus, em benefício dos nossos irmãos mais necessitados? E esse é um exercício de empatia, para que a gente também não viva no egoísmo, de que tudo que eu ganho é só para mim, ou se tudo que eu ganho é só para minha família consanguínea. Mas para aquele que está ali precisando de um remédio, de um alimento, de um agasalho. Então que eu possa me planejar para tentar auxiliar com o que eu ganho, tirar uma porcentagem para auxiliar alguém. Então, aqui ele fala que o que você doa, você colherá centuplicado. Olha só isso. Centuplicado. Não aqui. Aqui a gente pode ficar pobrezinho. Inteiro. Né? Mas serás rico, o seu galardão será grande no plano espiritual. Então isso é cooperar com Deus, é cooperar com Jesus, é cooperar com o bem. Então eu faço a seguinte pergunta: como eu posso cooperar com Deus no meio onde eu me encontro? Aonde eu estou inserido? Como eu posso cooperar com Deus? Aonde eu estou inserido, onde Deus me colocou, porque Ele te colocou lá, para alguma coisa, para que você realize algo. E o que eu posso, então, fazer, realizar, para cooperar com Deus, onde eu me encontro situado? Dentro do meu trabalho, por exemplo, no meu trabalho. O que eu posso para cooperar com Deus no meu trabalho? Chegar no horário certo, não ficar dando atestado toda hora, sem necessidade, auxiliar os menos experientes, colaborar, ajudar, fazer o trabalho bem feito, com amor. Então eu estou cooperando, atender bem as pessoas, isso eu estou cooperando. Na sociedade, né? Na sociedade a gente basta respeitar as leis de sociedade, basta a gente respeitar a lei de trânsito, não ultrapassar em curvas perigosas, não beber alcoolizado, não ultrapassar sinais vermelhos, né? Sermos gentis no trânsito, ao invés de xingar. Porque quantas mortes não são tiradas do trânsito por causa de uma faca fechada? Então, como eu posso cooperar? Como eu posso cooperar? Agora eu vou pegar firme. Dentro do meu lar. Aí o grande desafio, maior desafio talvez seja esse. Como eu posso cooperar dentro do meu lar? Procurando muitas das vezes ser mais paciente, mais gentil, como geralmente eu sou fora. Como geralmente nós somos fora. Ser mais gentil dentro do meu lar. Ajudar a mamãe a lavar a louça, né, meu filho? Se ajuda? Você está cooperando. É isso, sabe? Coopera, ajuda a mamãe a lavar a louça, a varrer o quintal, né? Ajeitar a sua cama. Coisa que você pode fazer, né? Aí você não está cooperando, você está cooperando com Deus, ajudando a mamãe, está cooperando com Deus, não é? E vai se tornar um grande
nosso almoço, para o nosso jantar, ser gentil, ser alegre, ser simpático. No momento da turbulência, no momento da discussão, no momento, né, que está todo mundo exaltado, que isso ocorre também, acontece, que a vida da gente não é só maré baixa. Às vezes tem ondas, né? Então, nos momentos de turbulência, nos momentos de dificuldade, faça silêncio. Porque o barqueiro, o pescador, só entra no mar quando o mar está calmo. Então, da mesma forma como ele não entra no mar para pescar com tempestade, ele vai esperar acalmar para entrar no mar. Assim temos que ser nós. A gente tem que aprender a esperar a tempestade passar, para aí sim tomar posição. Então, isso é cooperar com Deus. Então, fica aí a nossa reflexão, tá? Como Santo Agostinho fazia todo final da noite, todo final de dia, né? Ele fazia essa reflexão, Santo Agostinho fazia durante todo o meu dia. O que eu fiz? Analisa. O que você fez durante o seu dia? Da hora que você acordou até ao entardecer, o que você anota no papel? Vai escrevendo o que você lembrar, você anota ali. E aí você coloca, cooperei com Deus, cooperei. Não, aqui foi, eu deixei mais, eu operei mais com o meu orgulho, a minha vaidade, do que atender à vontade de Deus. Então, isso eu preciso melhorar. Então, que a gente avalie isso, se no nosso dia a dia nós estamos realmente cooperando com Deus